CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados, desencarnados. Na semana de aniversário do nosso patrono Altivo Panfiro, patrono dessa casa de amor, desejamos que todos sejam muito bem amparados pelo nosso Jesus e por toda a coluna de espírito que sustentam essa casa. Queremos fazer alguns pedidos, dentre eles a todos aqueles que porventura estejam com o celular ligado, que desligue ou então que o coloque no vibracol, porque no decorrer da nossa palestra, tanto atrapalha, prejudica o palestrante, como a própria pessoa, se porventura deixar o telefone ligado e ele tocar na hora, vai se sentir embaraçado. Então, pedimos essa gentileza para que quem tiver com o celular ligado, então que desligue ou que o deixe no vibracol. A nossa casa é uma casa de amor, como todos aqui presentes já conhecem, e aos que porventura estejam chegando pela primeira vez, sintam-se bem acolhidos e bem-vindos a esta casa. Nós temos a obra social, que acontece aos sábados, no horário de 8 até meio-dia. A casa atende a cerca de 400 famílias cadastradas, dentre elas as mães, os filhos. Às 8 horas, de 8 às 9, os filhos e as mães recebem o café da manhã. A partir das 9 horas, os filhos vão, por idade, cada um para suas salas, onde estarão os evangelizadores, que lhe darão todo o carinho e a orientação espiritual. As mães também recebem o mesmo tratamento e por volta de 11h30 é servido o almoço. A casa, evidente, ela trabalha com doações, né? Tudo aquilo que for possível a cada um de nós trazer para ajuda à casa, quando formos a um mercado fazer compras para as nossas casas, se for possível, 1 quilo de um alimento não perecível, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ajuda na montagem da cesta básica que todo final de mês a casa oferece a todos os assistidos. Nós temos ainda a felicidade de podermos comprar para as nossas casas os alimentos necessários para a sustentação do nosso corpo. Muitas pessoas não têm essa possibilidade e depende diretamente dessas doações. Então, todos nós, os dirigentes da casa, os evangelizadores, enfim, todos não medem sacrifícios para poder dar e levar um pouco de tranquilidade, um pouco de paz a essas famílias tão necessitadas. Bem, a casa também tem curso de segunda a segunda. Eu só vou me corrigir às sextas-feiras. Às sextas-feiras, a casa faz trabalho interno, portanto, não há nenhum curso e não atende as pessoas externamente. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, e as reuniões públicas, elas acontecem às quartas-feiras e aos sábados. Quarta-feira, 15 e 19 horas, e no sábado,
às 10 e às 17 horas. A casa também tem tratamento de cura, né? E durante as reuniões públicas, no segundo momento, é feito o passe a todos aqueles que estiverem aqui no salão. Nós vamos, hoje, a mesa compõe da nossa querida Dália, que vai passar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, dos itens 1 a 4, que com certeza ela preparou com muito carinho para nos trazer um pouco mais de compreensão. A sustentação do passe será feita pela nossa colega Mônica, e nós vamos, então, vai ser feita a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lá no capítulo 59, que diz: os amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores? Paulo. Hebreus 6 e 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez, onde a finalidade do tesouro, amoedado do homem perverso, ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente do ignorante. É natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Vamos agora nos concentrarmos, fecharmos nossos olhos para fazermos a nossa prece. E assim, Jesus, Mestre querido, amado por todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos, rogando, clamando por esse amor, pedindo, Senhor, que nos sustente sempre no caminho do bem. Ampare a todos aqueles que aqui vieram para o entendimento dessa doutrina, essa doutrina que muito nos esclarece.
e que tratamos com todo o respeito. Fortalece-nos, Senhor. Abençoa-nos. Que a nossa querida Dália possa nos trazer aquilo que preparou, o estudo que preparou com todo carinho para o nosso melhor entendimento. Assim, pedimos permissão em nome do Senhor, em nome de Deus Pai, de Ti, Senhor, para que possamos iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Capítulo 8, bem-aventurados que têm o coração puro. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer a leitura do item 1 e 2. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. Item 2. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, a abençoava. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Hoje é com muita emoção, vocês não possam imaginar a emoção que eu trago no meu coração e no meu espírito para fazer esse estudo. O capítulo é o 8, como o nosso Carlos falou, né? E que ele vai falar uma parte das bem-aventuranças e aqueles que têm o coração puro. E a gente lembra especificamente hoje do nosso muito amado patrono Altivo Panfiro. Se as lágrimas vierem, vocês não reparem. Mas é de muita, muita, muita emoção poder falar desse espírito com o qual eu convivi há algum tempo na minha caminhada espiritual e no qual só lembranças de generosidade, de amorosidade, de disciplina, sim, de ensinamentos sempre voltados para as obras de Kardec. Esse espírito nunca saiu dessa linha de Kardec. Então, o Altivo, para mim e para todos nós que o conhecemos, é um grande, grande exemplo de ser humano e de espírito. Para mim, o Altivo é um missionário da doutrina espírita e um missionário da mediunidade. Então, a gente agradece a ele profundamente mesmo, né? E a gente, com muita simplicidade, vai tentar trazer alguns fatos
desse companheiro tão querido para o nosso coração. E a gente começa assim: que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Antônio de Aquino. Antônio de Aquino foi o espírito responsável pela reencarnação do nosso muito amado altivo. O famoso chefinho, como nós o chamávamos, com muito carinho e com muita gratidão. Altivo, ele nasceu no dia 24 de março de 1938. Amanhã o altivo completaria, se aqui estivesse, 84 anos. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. O pai dele também se chamava Altivo. E o avô dele, paterno, também se chamava Altivo. A mãe dele era a nossa querida Dona Carolina. A Dona Carolina era uma costureira. O pai do Altivo, seu Altivo, era um conferente alfandegário. E ele tinha duas irmãs, a Ema e a Ida. A Ema, normalmente, ela frequentava a obra social Antônio de Aquino. A gente conhecia a Ema lá na obra social. Todas as terças-feiras ela estava lá, né? O Altivo, a religião dele, a de família, era católica. Mas anos depois o Altivo descobriu que o bisavô dele foi espírita e foi homeopata. Mas o Altivo, desde menino, dentro da doutrina do catolicismo, ele sempre dizia que ele queria ser padre. Isso são as palavras que a mãe dele, as informações da mãe dele. Mas o Altivo, nessa de querer ser padre, ele já tinha dentro dele, espírito, a vontade voltada para a espiritualidade. O Altivo, com 1 ano de idade, ficou órfão de pai. Então, e era muito interessante também, às vezes a gente montou aqui uma sequência, mas às vezes a gente pode até sair dela, né? E desde criança o Altivo via espíritos. E desde criança o Antônio de Aquino aparecia para ele. Porque foi, como eu disse para vocês, quem patrocinou a reencarnação do nosso muito amado Altivo. E um fato muito interessante, que a biógrafa dele fala no livro dele, que a gente depois vai falar para vocês qual é o livro. Eu até vi se tinha na livraria, mas não tem mais. Mas se alguém quiser, vocês peçam que ele chegará até vocês. E o interessante, um fato, como eles eram católicos, o Altivo foi fazer a primeira comunhão. E na primeira comunhão, todas as crianças levariam um copo de leite. Sabe um copo de leite? Não é um copo de leite para beber, não. Aquela flor. A mãe dele procurou aquela flor e não achou. E veio na cabeça dela o quê? Comprar um lírio, que era a flor que mais se parecia com um copo de leite. E a gente vê nessas entrelinhas que o nosso querido Altivo sempre tinha a visão do nosso amado Antônio de Aquino, que o Antônio de Aquino, a marca do Antônio de Aquino são os lírios dele, né? Então, ele sempre via esse espírito envolto em lírios, né? E o Altivo, com 11 anos de idade, ele teve que trocar as brincadeiras de criança
para poder ir trabalhar para ajudar a família, que, como eu falei para vocês, ele tinha ficado órfão com 1 ano. Aí a gente começa, quando a gente começou a estudar esse livro sobre ele, a gente vê como a espiritualidade não tem nada solto. A espiritualidade está tudo muito bem encaixado e tudo muito bem organizado, né? Porque imagina, o patrocínio da reencarnação dele, sendo o nosso querido Antônio de Aquino, não é? Então, toda a parte dele, o mapa reencarnatório dele, é como se fosse um jogo de xadrez, um tabuleiro que fosse ser montado. Então, todas as peças deveriam ser encaixadas. Então, já começou quando o menino ele viu Antônio de Aquino, quando na primeira comunhão ele foi o lírio e não o copo de leite. E aos 14 anos, o nosso querido altivo, ele arrumou emprego no IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Aos 14 anos, ele lá trabalhava como office boy. Mas aos 17 anos, o contrato dele de trabalho tinha terminado. E eles tinham uma situação financeira muito, muito apertada. O que o nosso querido altivo fez? Pensou, né? Se eu perder esse emprego, a nossa situação financeira é muito precária. Eu vou falar com o presidente da empresa. Quando ele se dirige para falar ao presidente da empresa, a secretária que o atendeu, que já o conhecia, né? Porque vocês sabem que numa empresa grande, os office boys todo mundo conhece, né? Porque eles é que levam os recados, os papéis, os processos, né? E a secretária do presidente do IRB já o conhecia. E ela gostava muito dele. Então, ele vai e pede a dona Ivone, o nome dela era Ivone, para intervir em relação a ele, ao presidente da empresa. E ela, o que ela faz? Ela vai ao presidente da empresa e pede por aquele jovem de 17 anos, dando a ele, ao presidente, todo o currículo do altivo. Quero um menino de futuro, quero um menino competente. E aí o presidente da empresa aceitou que o altivo continuasse no IRB. Lembrem bem o nome da dona Ivone, desculpe. Não esqueçam do nome da dona Ivone. Aí passaram-se vários anos, o altivo estudando, o altivo trabalhando. Anos depois, nesse mesmo emprego, o altivo assume o cargo de técnico de contabilidade. Ele se formou em técnico de contabilidade e assumiu o cargo dentro da empresa. Pouco depois, o altivo teve um convite nessa mesma empresa para assumir um cargo de confiança por merecimento. E nessa empresa trabalhavam 2 pessoas, que era a nossa querida Brunildes do Espírito Santo, que depois a gente vai falar, se der, sobre o livro dela. Trabalhava a dona Brunildes e a Vera Simões. E elas eram espíritas. E elas viam aquele jovem, gostavam muito daquele jovem. E um dia, a dona Brunildes, na casa dela, já tinha um centro que ela... Esqueci o nome do centro agora. É Tereza...
vou lembrar, tá? E a dona Brunilde já tinha lá o centro dela, que funcionava dentro da casa dela, e a Vera Simões tinha uma parte assistencial na favela da Rocinha. O que aconteceu? A dona Brunildes era médium, e era médium vidente também. O pai do altivo aparece para a dona Brunilde e pede a ela que levasse um recado para o filho, que ele era católico, que dissesse para ele cuidar da saúde dele, porque a saúde dele estava muito debilitada, que ele cuidasse da saúde e da alimentação dele. O altivo ficou, né, assim, como que a gente fica iniciante dentro da doutrina espírita, quando vem alguma mensagem para a gente fica aqui admirado, né? E o que o altivo fez? Ele prestou atenção no que a dona Brunildes falou, e a dona Brunildes fez um convite para o altivo. E o convite foi o seguinte. Vamos lá. Entrei na doutrina espírita pelas mãos de Vera Simões, que me ofereceu o primeiro livro espírita que li, o Evangelho segundo o Espiritismo. E Brunildes Mendes do Espírito Santo me ofereceu a primeira casa espírita que visitei, o Lar de Teresa. Um parêntese, a dona Brunildes, eu acho que é no dia 4 ou no dia 5. A gente tem gente aqui assistindo a reunião que conhece, inclusive, dona Brunildes. Ela vai fazer 100 anos. Dona Brunildes, que encaminhou o nosso amado altivo para a doutrina espírita, né? E o Centro Espírita Lar de Teresa está em pleno funcionamento, aonde a dona Brunildes ainda vai e faz psicografia. Então, Brunildes do Espírito Santo me ofereceu a primeira casa espírita que visitei, o Lar de Teresa, cujas reuniões frequentei durante muitos anos, até vir para Bento Ribeiro. Frequentar a casa de Brunilde para tomar conhecimento do Espiritismo foi para mim como uma bênção. Acho que sem a participação dessas duas queridas irmãs, provavelmente eu não iria procurar um centro espírita, dado a minha formação, porque ele era católico. Esses acontecimentos me levaram a concluir que o doutor Erma e outros benfeitores conduziram esse trabalho de aproximação para que pudéssemos tomar conhecimento do Espiritismo. Porque vai ter um fato muito interessante, que aí o altivo já, né, no Leon Denis, e com as psicografias dele, com o doutor Erma, o pai da Ivone, lembra da Ivone, que era secretária, ficou doente. E ele estava no IRB e ela também. Então, ela foi e pediu ao altivo que pedisse um receituário para o doutor Erma, para o pai dele, para o pai dela. O que é que o altivo falou assim, mas você já conhecia o doutor Erma? Ela falou, há muito tempo. Meu pai sempre foi cuidado pelo doutor Erma. Quando a Teresa, uma outra personagem da vida do altivo, recebia o doutor Erma. Então, você vê como está tudo encaixadinho? O doutor Erma, o Antônio de Aquino patrocinando a reencarnação dele, você observa que até o lugar aonde o altivo foi trabalhar, já estava na espiritualidade escrito,
Para quê? Para que ele tivesse tranquilidade, para que ele pudesse se aposentar dentro dessa empresa, para que ele pudesse se dedicar, sem preocupações financeiras, à doutrina espírita. Olha a programação reencarnatória do nosso querido altivo. E, continuando a nossa narrativa do nosso altivo, o embrião da obra social. Na mesma empresa onde o altivo trabalhava, né? Trabalhava um colega dele que era o Emergildo. O Emergildo tinha um centro de umbanda na Sulacap, que era o carpinteiro José. E ele convidou o altivo para um trabalho. O que o altivo fez? Ele aceitou esse convite, foi lá e começou a ver as crianças e as famílias que precisavam de ajuda. Então, nosso querido altivo, ele começou na obra social, que é o embrião da obra que depois ele criou, no lar, nesse centro, né, que é o carpinteiro José, e o nome do lar, da assistência social, era Lourdinha. Então, a gente vai ler aqui para vocês. Ele fala assim para nós. Em fins de 1960, ele tinha 22 anos. Conheci o casal Argeu e Maria Aparecida Monteiro. Mais uma peça de xadrez vai se colocar junto ao altivo. Ele conheceu Dona Brunildes, que o encaminhou para o centro e para a doutrina. Ele conheceu a Vera Simões, que lhe presenteou com o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das ocasiões que o altivo vê a presença do doutor Bezerra de Menezes, quando ele estava no trabalho, o doutor Bezerra disse para ele, olha como ele vai se encaixando, nós estaremos contigo sempre, mas o dia que vocês abandonarem o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, nós nos afastaremos de vocês. Então, todas as peças vão se encaixando. Então, ele diz assim para nós, nessa ocasião, eu dava aula de moral cristã, eu falei o nome do lar errado, tá, Lourdinha, que eu me lembrei da Lourdinha daqui, da nossa querida amiga Lourdinha. Eu dava aulas de moral cristã no lar Soninha, abrigo em Sulacap, dirigido por um colega de trabalho, Emergildo. Emergildo era um bandista e também dirigia a tenda Carpinteiro José. Foi através do Emergildo que os conheci. Conheceu a Dona Glória, conheceu a Cidinha e conheceu o Argeu. Eu acho que vocês já escutaram aqui na nossa casa ser citado o nome da Cidinha, né? Já escutaram aqui na nossa casa ser citado o nome do Argeu. O Argeu era o esposo da Cidinha. A Cidinha era médium, mas o Argeu era médium de transporte. Ele tinha uma Kombi, todas as doações ele é que ia buscar e entregar. E a Dona Glória, que era a mãe da Cidinha, né, que trabalhavam lá nesse centro de Umbanda, ela tinha um culto do lar na casa dela. Todos os domingos eles faziam um culto do lar. E o altivo começou a participar desse culto do lar, né? Aí ele fala assim, na época eu frequentava uma casa espírita, o lar de Teresa, onde trabalhava mediunicamente. Ele tinha 22 anos.
O lar de Soninha e a tenda do carpinteiro José, dirigidos pelo colega Hermenegildo. O jovem altivo, por essa época, era espírita convicto. Ele já era espírito convicto, ele já tinha convicção da doutrina dos espíritos. Por quê? Porque ele já veio com essa bagagem espiritual. Tem uma parte que ele vai falar para nós que ele estudou muito a doutrina espírita e ele estudava todas as outras religiões, ele estudava tudo que se passava na sociedade, né? Para que ele pudesse armazenar a sua caixa craniana para que os espíritos pudessem usar o conhecimento dele. Eu lembro, muito tempo atrás, viu, Mônica, você que é evangelizadora das crianças, o altivo orientou a cada evangelizador de jovens que procurassem no jornal fatos da vida diária e no dia da evangelização eles levassem para os jovens, mas eles comparando aqueles fatos diários, associando ao livro dos Espíritos. Porque na época não tinha a facilidade que tem hoje, não é? Então, a orientação dele foi essa. Aí ele fala assim: tendo abraçado a causa espírita aos 17 anos de idade, não me limitava à teoria e conciliava sua rotina de trabalho para o sustento com as horas de dedicação e serviço ao próximo naquela instituição. Em suas atividades de evangelização das crianças do lar de Soninha, aquele jovem idealista não tardou a perceber a penúria em que viviam os frequentadores da tenda do carpinteiro José, onde não havia atendimento assistencial. Sensibilizado com o quadro social de extrema pobreza, implanta, então, naquela instituição umbandista um serviço de assistência aos necessitados com distribuição de alimento e roupas. Espírita convicto. Seu compromisso na tenda do carpinteiro José era tão somente com a evangelização infantil e com o trabalho assistencial, serviços por ele mesmo implantados. Os serviços de evangelização infantil e assistência às famílias implantadas pelo altivo, naquele núcleo umbandista, perduraram até 1968. Agora, deixa eu fazer um parêntese para vocês. Teve uma intervenção no lar de crianças, na Sulacap, e o altivo era uma pessoa muito conhecida, né? Ele era conhecido em todas as religiões. O altivo, ele abria portas para qualquer religião, né? Os padres iam se consultar muitas vezes com o altivo. Os umbandistas se consultavam com o altivo. Os messiânicos se consultavam com o altivo. Então, só o que ele fazia? Ele nunca tirava, vamos reduzir, ele sempre falava da doutrina moral, ética e cristã. Então, isso serve para qualquer religião. Lá na Malé, ele abriu as portas para um grupo de pessoas messiânicas, né, da religião messiânica, e essas pessoas, foi aberto para elas, para que elas ensinassem os trabalhos manuais para as assistidas.
Então, ele era muito aberto. A gente lembra que tinha um rapaz, né, na época eu já dava aula lá. Mas esse senhor, ele já era meio senhor. E ele ia lá para o centro, quando você via, todo mundo já o conhecia. Ele se trajava sempre de branco e com um turbante na cabeça. E ele ia assistir às aulas. Inclusive, aulas do altivo, né? Então, esse preconceito que às vezes a gente tem, né? O altivo deixou para nós como exemplo. E então ele recebeu esse convite, assim, o lar de Soninha. Era essa instituição que era dentro do lar do Centro Espírita Umbanda Carpinteiro José, e lá se tornou um lar de crianças. O Ciro Darlan, como eu falei para vocês, o altivo era muito conhecido. Eu estou com dor de garganta. O Ciro Darlan passou esse lar que foi interditado, que tinha sido o lar de Soninha, passou para o altivo. Olha só, onde ele começou, o embrião da obra social, retornou para as mãos dele. E ele conta que o doutor Erma uma vez apareceu para ele com um grupo de pessoas. Ele estava na psicografia e o doutor Erma apareceu para ele com um grupo de pessoas. E essas pessoas, né, diz que o altivo queria olhar para ver quem era que estava do lado do doutor Erma. E que o doutor Erma falou assim: continue seu trabalho. Tempos depois, o doutor Erma disse para ele, quando ele recebeu aquela instituição de volta, o doutor Erma disse para ele que aquele lar, olha a programação, que aquele lar que hoje se chama Daniel Cristóvão, que atende a crianças especiais, iria receber crianças que vinham reencarnadas da Guerra do Paraguai. Ou seja, tudo se encaixando. Tudo se encaixando. Então, o reencontro com os amigos. Eu achei interessante, até mesmo o quadro que eu montei, Reencontro com os amigos, quadro dos trabalhadores da primeira hora. Foi no lar, no Carpinteiro José, no Centro Espírita Carpinteiro José, né, que ele conheceu a Dona Maria da Glória, que é a mãe da Cidinha, a Cidinha e o Argeu. São 3, certo? Depois, chegou-se a esse grupo, trazido pela Dona Glória, que era a mãe da Cidinha, um outro grupo de trabalhadores da primeira hora, que era a minha muito, mas muito, muito amada Neuzinha. Neuza Trindade. A nossa muito, muito amada Elvira. E o nosso Gildo, que eram 3 irmãos. Aí eu me lembrei, interessante, né? Jesus veio, não estou comparando altivo ao Cristo. Eu estou fazendo uma correlação. Jesus veio com 12 apóstolos que o ajudaram na divulgação da doutrina. O altivo veio com 6. Foram 6 pessoas, né, que se reuniram na casa da Dona Glória, aonde o altivo, o mais jovem do grupo, ensinava para eles, orientava aquele grupo dentro da doutrina espírita. Mais uma peça, né, que se encaixa. E o nosso querido altivo, a gente falou lá da obra social, né?
E o nosso querido altivo vai construir a obra social lá na Malé, que é a obra social Antônio de Aquino. E ele fala assim para nós, o altivo: quando iniciamos a construção da obra social, passamos a ser conhecidos, não só porque orávamos, mas principalmente porque agíamos também. A fé sem obras é morta. É isso que o altivo vem dizer para nós. Então, o nome da nossa obra social, que é Antônio de Aquino, é aqui na nossa casa também, não é? Por que o altivo escolheu o nome Antônio de Aquino? Porque o Antônio de Aquino sempre foi um espírito voltado para as causas sociais. Ele conheceu o Antônio de Aquino lá, lembra, na casa, no lar de Teresa, da dona Brunildes, que se apresentou em primeiro lugar, o nosso querido Antônio de Aquino. A primeira apresentação dele aqui foi na Cabana Lísias, com a dona Pedrita, que era lá no Maracanã. Ainda existe esse centro também no Maracanã, né? E aí o que é que o altivo faz? Esse grupo, né? Foi porque o doutor Erma é um espírito agregador. O altivo é um espírito agregador. Agregador. Imaginem uma pessoa como o altivo. Eu estou vendo, eu vou contar esse particular, porque eu realmente quero falar isso para vocês também. Quando eu fiz 25 anos de casada, o altivo foi que fez a prece na cerimônia. Vocês não possam imaginar a quantidade de espíritos que estavam lá na minha casa. Lá tem um canto na minha casa que é de bananeiras, pés de bananeiras. Todo aquilo balançava, que parecia que estava vindo um vento muito, muito forte. E aí o altivo fala: aqui está rodeado de bons espíritos. Aí tu imagina, né, você ter assim, contato com um espírito desse, sabe? Espero eu, né, que eu possa em outras ocasiões renovar essa convivência. E vocês também podem falar assim perante o que eu disse: mas Dália, você conheceu o altivo, mas eu não conheci o altivo. E eu falo para vocês assim: não se preocupem, porque o altivo conhece cada um de vocês. Ele conhece cada um de vocês, né? Então foram se chegando mais pessoas, né? E eles resolveram alugar na Malé uma área, um cubículo. Era muito interessante, porque era, o Argeu diz, né, conta, eu não conhecia essa parte não. Quando eu fui para Malé, eram barracões, mas já era grande, né? E era muito engraçado, que a parte que era de alvenaria, a gente tinha que arredar a cadeira para cá, arredar a cadeira para lá, porque chovia tudo na gente, né? E lá atrás era barracão de fazer a comida, sabe? Por isso que a gente chama o barracão. Mas é o barracão não da escola de samba, e sim o barracão da doutrina espírita, o barracão da missão do nosso amado altivo. E aí eles alugaram, né, esse espaço, aonde era pequeno, né?
não tinha janela, não tinha banheiros, e o próprio altivo relata que ele trabalhava de 2 horas da tarde às 7 da noite, sem beber água e sem ir ao banheiro, com esse calor ou com o frio que estivesse, né? E eles alugaram e eles levaram então a obra social para lá. Aí ele fala assim, o altivo: alugamos um cômodo muito pequeno, onde não havia banheiro. Trabalhávamos aos domingos de 14 às 19 horas, sem ir ao banheiro. O cômodo não possuía janela, e era lá que trabalhava durante horas, inclusive nos dias de implacável verão. Ali chegavam deserdados de toda sorte, muitos sem terem feito sequer uma refeição. Altivo solicita a colaboração de uma assistida que residia próximo e pede a ela que preparasse na casa dela uma panela de sopa. Ele dava os ingredientes, ela preparava a sopa, né? E levava. Então, a sopa, as roupas, os gêneros alimentícios eram distribuídos nesse pequeno cubículo, como ele fala aqui bem para nós. Quando a gente começou na obra social, trabalhar na cura, que aí já tinha um prédio, né? O Nilton trabalhou lá também. A Gracildes não trabalhava na cura, mas ela trabalhou lá há muitos anos. Quando eu cheguei na Malé, a Gracildes já estava na Malé. Na sala que a gente trabalhava de cura, aqui o médio de cura, o altivo falava assim para nós: pensa no trabalho e esquece o calor. Era uma salinha bem pequena, onde tinham uns 10 médiuns. Só tinha, sabe aqueles vasculhantes antigos que só abria uma banda? Tinha uma colega nossa que ela tinha problemas, né? E ela ia com toalhas mesmo. Então, aquele lugarzinho da janela, a gente dava para ela. Todos nós não sentíamos calor. Isso era o que o nosso querido altivo ensinava para nós. O nosso querido altivo dizia para nós: não tem nenhuma diferença de vocês para eles. Eles são assistidos materiais e espirituais. Vocês são assistidos espirituais. Não tem nenhuma diferença. E ali a gente aprendeu a desenvolver o amor, o gostar, sabe? A ver no outro um irmão. Tudo isso ensinado pelo altivo. O altivo, na obra social, ele tinha, desde o corte de cabelo, que foi instituído pela nossa amada Neuzinha, né? Aonde era a Glória, eu não me lembro mais o nome dela. Ela e o Balbino cortavam os cabelos dos assistidos. Às vezes a gente falava assim: nossa, Balbino, como é que você conseguiu fazer isso na cabeça? E o assistido saía todo feliz com o cabelinho todo cortado. Lá tinha fisioterapia, dentista, todas as áreas. Para dizer para vocês que tinha um advogado lá, que ele trabalhava, né? E ele, vocês vejam como o altivo era agregador. Ele trabalhava e ele, como é que eu vou falar? Normalizou, a palavra não é essa que eu quero falar, a vida de muitos assistidos. Lá, os assistidos que tinham alguma dúvida trabalhista, de família, eles iam lá. Então, o altivo era uma pessoa agregadora. Junto com o doutor Erma, que é um espírito agregador, e junto com Antônio de Aquino, que é um espírito voltado para as causas sociais, não tinha nenhuma dúvida que tudo desse certo.
Esse é o nosso querido, amado altivo. E aí um grupo de 20 pessoas com ele se juntaram e compraram um terreno, o primeiro terreno, lá para criar o Leon Denis. E aí foi crescendo, 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 né? Mas o mais interessante é que o altivo, ele se preocupava não só com o Leon Denis, mas ele se preocupava muito que o ensino fosse passado para as assistidas. E o que ele faz? O altivo vai e cria cursos de toda a obra de Kardec, kardeciana, na obra social, né? E foi aí que eu comecei, né? Quando me botaram lá para dar aula, eu falei, mas eu não sou professora, como é que eu vou fazer? E aí a gente vê que a gente vai aprendendo coisas e vai desenvolvendo aquilo que a gente já traz dentro de nós. E ele criou também o COMP. Ele criou também o livro dos médios. Ele implantou o livro dos médios. E aí ele relata para nós assim: registramos a alegria e a emoção do altivo pela criação do curso dos médios no Centro Espírita Antônio de Aquino, atendendo à demanda das próprias assistidas. É dele o comovido e comovente depoimento a seguir. Pude observar a emoção do Dr. Hermann, quando algumas assistidas, trazendo às mãos o livro dos médios, disseram a ele que estavam estudando esse livro. Acho que aí a minha emoção se misturou com a do Dr. Hermann e nós, os dois, choramos juntos. Então, para falar do altivo, nesse pequeno espaço não dá nem... muitos fatos impressionantes que a gente, na convivência, né? Você vê no Natal, né? A obra social tinha 1.500 famílias assistidas e tinha a festa de Natal. A coisa mais bonita de me emocionar sempre no Natal, né? O primeiro Papai Noel, quem se vestiu foi a Nádia. A Nádia é uma pessoa muito querida também para mim. E o altivo, o que ele fazia? A cozinha já era lá em cima. Ele mandava todos os colaboradores fazerem uma fila. E ele era o primeiro a pegar no prato. E passar para mim, passar para ela, passar para ela, passar para ela. Ia passar, todos os colaboradores pegavam aquele prato que o assistido ia comer. E a gente pergunta, por quê? Ele diz, porque ali levava a energia de cada um de nós. A festa de Natal sempre foi muito emocionante, né? Foi assim, muito, muito, muito. Sem comentários. No final, né, era muito legal, porque no final tinha uma senhora que vinha de Minas Gerais, que ajudava lá, né? E ela trazia aqueles doces, aqueles queijos, aquilo tudo de Minas Gerais. E nós, colaboradores, sentávamos no final uma mesa, né, com branco comprido, e o altivo ia lá e botava um pedaço de cada um. Ele partia, ele dividia e entregava nas nossas mãos. Então, são coisas assim que não dá para esquecer. E num dia de Natal, vou contar isso também, porque eu acho que posso contar. Teve um Natal, 7 anos após a morte do meu pai. Aí estava lá a festa do Natal, tinha terminado e tudo. Aí ele falou assim, aí minha filha... Falei, tudo bem, altivo? Aí ele falou, minha filha, você quer um presente de Natal? Eu falei, quero. Ele falou assim, escreve o nome do seu pai e bota no meu bolso.
Eu escrevi o nome do meu pai, é emocionante. Botei no bolso dele, na quarta-feira seguinte tinha notícia do meu pai. Então esse era o altivo. O altivo era assim, chegou uma assistida na qual eu dava aula, e ela falou, tia Dália, eu acho que ou o tio altivo pirou, ela falou assim, ou o doutor Herman. Ele me chama na sala dele, né? Ela tinha 12 filhos. Me chama na sala dele e diz assim, minha filha, você vai ser mãe de novo. Aí eu falei, doutor Herman, como é que eu vou ser mãe? Eu liguei as trompas. Minha filha, se prepare, que daqui a 9 meses você vai ser mãe de novo. Aí ela chegou na aula e falou, tia Dália, eu acho que o tio altivo, 9 meses depois, a filha dela teve um filho, o doutor Herman chamou e disse para ela, vá no hospital tal, buscar o filho, que a sua filha vai dar o filho para a enfermeira, e aquele filho é seu. Isso é a mediunidade do nosso querido altivo, né? Não vai dar tempo para falar para vocês tudo. O nosso querido altivo, né? A mediunidade dele era de vidência, de cura, de audiência, de intuição, de psicografia, tudo que vocês possam imaginar. Tinha gente que passava no corredor, às vezes assim no Leon Denis, passava e as pessoas abaixavam a cabeça, porque ninguém queria que o altivo olhasse aqui, porque ele ia ver tudo que estava passando conosco. Né? Então esse era o altivo. O altivo sempre fazia gracejos nos estudos dele, porque ele dizia assim, olha o que o altivo dizia para nós. Ele diz assim para nós, o espiritismo, vou passar 5 minutos, Carlos, posso? O espiritismo é para tornar as pessoas felizes. Casa espírita é lugar de alegria, de sorrisos. Conto muitas histórias em minhas palavras, porque gosto de ver as pessoas sorrindo. De tristeza já basta a dureza das provas que nos chegam. Esse era o nosso amado altivo. Ele ministrava, né? Ele era um entusiasta na doutrina espírita. Saía algum livro novo, ele falava assim, minha filha, você já comprou um novo livro? Passa lá na livraria. Não tem dinheiro, parcela. Ele queria divulgar a doutrina. Esse é o nosso muito amado altivo, né? Ele levava as outras casas espíritas, né? Sem trair a sua convicção religiosa, quando ele ia na Umbanda, quando ele era chamado, convidado, porque ele era um exemplo de organização, de centro, né? E ele atendeu, são 28 ou 30 casas que são coligadas ao Leon Denis. Tudo sob a orientação do nosso querido altivo. Casas que iam fechar, o altivo ia lá e renovava tudo aquilo. Colocava alguém mais experiente da confiança dele na casa, para que a casa fosse à frente, né? Então, os padres, a maçonaria, né? Quantas vezes ele era chamado na maçonaria? O que ele falava? Ele só falava as palavras que tivessem valores morais, né? A mediunidade dele que eu coloquei aqui para vocês, mas não vai dar para falar tudo, né? Já falei algumas coisas para vocês. E os espíritos, né? O que eu achava interessante, que ele era uma pessoa que, diante da dor, ele compreendia, ele tinha compaixão. Tinha uma pessoa que trabalhava lá na cantina e ela, impensadamente, começou a desviar os valores. Então, chegaram para o altivo e disseram para ele, ô seu altivo, o senhor não está vendo
que a Mônica está lá desviando os valores. Ah, minha filha, deixa ela lá. Se ela estiver fora de lá, vai ser pior. Ela vai cair na realidade. Então, esse era o nosso altivo, né? A primeira incorporação dele, né, com o doutor Hermes, ele pensava que era a Sheila, é outro espírito que eu amo de paixão, né? E o altivo, né, vou relatar só alguns espíritos para vocês. A Sheila, Leon Denis, Caibá, o irmão Vantuil, aquele que tem até uma coleção de livros, que foi presidente da FEB, o professor Ernesto Bozano, o André Luiz, o doutor Paul Givier, que é um cientista francês, o doutor Inácio Bittencourt, Antônio de Aquino, né? E ele conta que, em determinada ocasião, se apresentou para ele o apóstolo dos pés sangrantes. Era um espírito indiano, né, que ajudava o altivo na divulgação da doutrina espírita. E se vocês forem pesquisar, esse espírito, ele andava de cidades em cidades, sempre descalço. Então, por isso ele é conhecido o apóstolo dos pés sangrando. E São Luís, aquele que está lá no Evangelho. Para a gente finalizar, eu tentei fazer, eu não sei como chamar, né, com o nome do altivo. 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 A, amor, amigo, altruísmo. L, lisura, lealdade e luta. T, trabalho, talento, troca. I, integridade, indulgência, irmandade. V, valor, vontade, vitória. O, otimismo, oportunidade, obras. Sempre ele associava vida com ação, amor com compreensão. Que a gente possa ter em mente que, se a gente não conheceu, lembrem, ele conhece a cada um de nós. Então, a gente só pode agradecer esse espírito querido pela convivência, pelo amor que ele deu para todos nós e continua dando para os que conheceram e para os que não o conheceram. E o nosso querido altivo dizia: se vocês precisarem de mim quando eu estiver desencarnado, é só me pedir que eu ajudarei. Que Jesus abençoe esse querido altivo, que a gente possa bater palmas para ele amanhã, que é o aniversário dele, né? Que ele continue sendo essa pessoa, esse espírito de muito amor, de muita luz. O livro pesquisado é uma biografia que eu tenho há muito tempo, de uma companheira do Leon Denis. Só tem esse livro que fala sobre ele. A biógrafa dele era a Soninha Santoro. Ela também era colega nossa lá no Leon Denis. Então, quem quiser conhecer mais profundamente o altivo, né, na livraria. E quem quiser conhecer a nossa querida Dona Brunilde, também tem livros dela ali na livraria. Que Jesus nos abençoe. Assim nós conhecemos um espírito de luz que faz aniversário amanhã, mas os presenteados fomos todos nós. Muito obrigado, Dália, por trazer nos dar esse bálsamo de informações em torno do nosso patrono, Altivo Panfiro. Antes de passar para nosso segundo momento da reunião, eu gostaria apenas de informar aos presentes, os que vão receber o passe agora dos médios, que estejam sentados nessa parte aqui de baixo.
A parte de cima é reservado para aqueles que passaram pelo passe de cura. Então, passando para o segundo momento, que é o momento do passe, pedimos a gentileza aos médios que se posicionem. Mestre Jesus, mais uma vez queremos agradecer pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu carinho. E agora, nesse momento do passe, Senhor, pedimos que intue aos médios que, por suas mãos, transmitam a energia, os fluidos necessários para todos que aqui estão, possam sentir abastecido do seu amor, do seu amparo. Assim, pedimos a sua permissão para iniciarmos o passe da tarde de hoje. Graças a Deus. O título do estudo de hoje, Os Bem-Amados, traz um versículo de Paulo, que nos diz, da sua carta aos Hebreus, que nos diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E a gente fica pensando e se perguntando, o amor de Deus é incondicional. Ele ama a todos nós sem distinção, independente do que a gente faça de certo ou de errado. Então, esse título aqui, por que será, né? Será que Deus ama só quem faz o bem? E a gente sabe muito bem que não, né? E então, por que esse título? E aí a gente vai estudar, a gente vai pesquisar e a gente vê que os amados são aqueles que já estão buscando servir a Deus com amor, procurando cumprir os seus ensinamentos. Não é fácil para ninguém, não é fácil essa mudança, essa transformação que a gente precisa fazer na nossa vida para que a gente possa seguir os ensinamentos do Cristo. E quando a gente já desperta para esse amor, tem algumas coisas que a gente vai deixando de se prender aos bens materiais. A gente vê que esses bens que a gente tem aqui na Terra, que essas conquistas, são ilusórias, né? E a gente precisa fazer essa transformação, mesmo que elas sejam bem pesadas. E aqui no terceiro parágrafo, ele diz: onde está o Senhor que não nos viu os processos escusos? E a gente se pergunta por que Deus não impõe o seu amor aos tiranos. Porque Deus não impõe? Porque Deus não extermina as paixões, Ele transforma as nossas paixões. Porque se Deus, na verdade, foi exterminar todas essas nossas paixões, se a gente para olhar e pensa, o que teria acontecido se Deus tivesse exterminado Saulo antes da sua transformação? Nós teríamos perdido um apóstolo que se transformou, que enxergou que ele precisava mudar. E é essa transformação que a gente precisa enxergar e aceitar, porque a gente sabe a dificuldade que é essa transformação. A nossa maior riqueza
é a nossa riqueza moral, porque essa riqueza moral todos nós podemos ter. A gente não pode mais, depois de todo esse conhecimento, continuar sendo escravo da riqueza, escravo do nosso corpo material, escravo da pobreza, escravo do poder, porque nós somos ainda escravos de todas essas coisas que a gente ainda tem aqui na Terra. E aí a gente se pergunta, se começa a imaginar, quando a gente chegar no mundo espiritual e a gente vê que tudo isso que a gente acumulou aqui na Terra, a gente teve que deixar para trás. E aí a gente vê nos trabalhos mediúnicos, nas mesas mediúnicas, quantos espíritos que chegam aqui ainda presos a todo esse bem material. E na pergunta do Livro dos Espíritos 798, Kardec pergunta aos espíritos se o espiritismo se tornará uma crença comum a todos ou permanecerá sendo partilhado apenas por algumas pessoas. E os espíritos respondem: um dia todos serão espíritas, não por um rótulo, mas por conhecerem as leis que o espiritismo revela. Então, que esse seja o início da nossa transformação moral. Muita paz. Muito obrigado, Mônica, pela sustentação do passe. E chegando ao final da nossa reunião, que possamos fazer a nossa prece final, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus. Deus Pai Criador, agradecemos pela bondade, pela sua compaixão e pelo seu amor. Agradecemos também, Pai, por ter nos presenteado com o nascimento de seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, nossa luz e governador deste planeta. Como espírito encarnados e também pelos espíritos desencarnados, queremos te agradecer, Jesus, por ter nos trazido os mandamentos de Deus, por ter nos trazido os seus ensinamentos. Agradecemos, Jesus, por nos trazer a compreensão do verdadeiro sentido da vida. Agradecemos por nos fazer entender que vivemos a vida eterna que somente o nosso corpo padece. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos mostrar a verdadeira humildade e nos ensinar como devemos amar uns aos outros, como vós nos amou, ainda que sendo traído, torturado, morto, crucificado. Agradecemos também aos espíritos de luz que formam a coluna espiritual desta casa. Nosso querido Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Erma, Professor José Jorge. Assim, querido Mestre Jesus, chegando ao final da nossa reunião pública em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, rogamos que abençoe e proteja a todos no retorno às suas casas, que possamos sair nos sentindo bem melhor do que quando aqui chegamos. Assim, abastecidos do seu amor, do amor dos espíritos que sustentam esta casa, mas, acima de tudo, pelo amor de Deus, pedimos a permissão para encerrarmos a reunião pública da tarde de hoje. Assim seja, graças a Deus.